Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, hoje com o tema Lei de Causa e Efeito. E quem vai falar sobre esse tema é a nossa companheira Shirley. Shirley, boa noite para você. Pode dar início à palestra. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês na noite de hoje para estudarmos juntos mais um tema que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é lei de causa e efeito. E a gente sempre tem muitas dúvidas em relação à lei de causa e efeito, muita dificuldade, muitas vezes, de compreender, né? A lei de causa e efeito, ela está relacionada parcialmente à lei da reencarnação. Ela faz parte, a reencarnação faz parte como mecanismo da aplicação da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito ela é mais abrangente, né? Porque quando vamos falar de lei de causa e efeito, a primeira pergunta que se vem é lei, né? Lei, que lei é essa? Causa e efeito. Fica parecendo uma lei de Newton, né? Lei da gravidade, né? Mas ela é muito mais abrangente. Lei de causa e efeito é uma peça da chamada lei divina ou natural. E a lei de causa e efeito, ela na verdade expressa a vontade de Deus em relação a cada um de nós. E a gente fica se perguntando assim, mas como o Pai, nesse universo infinito, pode se preocupar com cada um de nós que somos insignificantes diante da imensidade do universo, da multiplicidade dos mundos, dos planetas, dos sóis, das estrelas? O que nós significamos? Muito, né? E essa pergunta foi feita por Kardec aos espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 964. Ele perguntou assim: Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para Ele, para Deus? É a dúvida que todos nós carregamos e Kardec perguntou. O que disse o Espírito de verdade? Quando a gente fala o Espírito de verdade, significa aquela equipe designada por Jesus para trazer à Terra o Consolador prometido, ou seja, o Espiritismo, a doutrina espírita, os esclarecimentos. Tem uma equipe que foi designada para isso, que a gente deu o nome de o Espírito de Verdade, né? Então, um desses membros, né, dessa equipe, diz o seguinte: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele. Para lhe dizer, por exemplo, foste guloso, eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças frequentemente são consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei. Assim, em tudo. Essa é a resposta do Espírito de verdade. Então, na verdade, a lei de causa e efeito, ela nada mais é que a expressão da vontade divina de que
nós possamos progredir, nos tornar melhores e nos sintonizarmos com o bem absoluto. Toda vez que nós nos distanciamos desse bem absoluto, e nós temos várias ocasiões em que isso ocorre por nosso livre-arbítrio, né? O próprio universo, a própria vida tem mecanismos que vão nos fazer refletir sobre aquele ato e vão nos induzir a um novo comportamento, a uma reflexão e uma renovação. Então, muitas das nossas dores e dificuldades, elas estão ali para nos alertar que precisamos fazer modificações e nos aproximarmos mais do bem absoluto, do amor mais puro. Elas existem para nos trazer de volta em sintonia com o Criador. Essa é a função. Muitas vezes, o nosso desvio é tão grande que o sofrimento, a consequência ou o mal que deriva desse nosso desvio, ele precisa ser tão intenso a ponto de nos disciplinar de forma rigorosa. E muitas vezes é nos imposto. Daí vem a diferença entre provação e expiação, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho. Então, é preciso, para que a gente esteja em sintonia com as leis divinas, que nós conheçamos as leis divinas. É o primeiro passo. É o esclarecimento. E foi por isso que Jesus nos disse uma frase que nosso presidente, com muita frequência, ele verbaliza, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é a verdade oculta dos erros, como muitas vezes é colocado, né? Ou mesmo os enganos cometidos pela nossa ambição. É, sobretudo, a verdade das leis divinas. Como é o mecanismo das leis divinas. Na medida que nós vamos conhecendo as leis divinas, nós vamos nos libertando do mal que nos conduz ao sofrimento. Porque o mal é a ausência do bem. E sempre que o bem está ausente, a lei divina nos conduz de volta ao bem. E muitas vezes através da dor. Então, é preciso que nós conheçamos as leis divinas para entendermos os efeitos, né? Já que a lei de causa e efeito, nós precisamos entender as leis para entendermos as nossas escolhas e para compreendermos as consequências das nossas escolhas. É preciso conhecer as leis divinas. E o que é a lei divina? Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, né? O Kardec também perguntou o que é lei divina. E a equipe do Espírito de Verdade diz: é a que conduz o homem à felicidade. Ela é eterna. Ela é imutável quanto o próprio Deus. Ela é perfeita. E essa lei divina, ela se expressa em várias situações. E ele dividiu essa lei divina em basicamente 2 campos. As leis divinas que organizam e gerenciam o princípio material
e as leis divinas que organiza e gerencia o princípio espiritual. As leis divinas direcionadas para o princípio material são as leis que fazem o conjunto de todo o mecanismo da matéria, de como ela funciona. Lei de atração, lei de repulsão, né? Lei de gravidade, tudo que nós conhecemos, coesão molecular, né? Isso são leis divinas com a expressão no princípio material. E ela vai variar de mundo para mundo, de acordo com o princípio material daquele mundo. Então, muitas das nossas leis, vamos dar um exemplo? Lei da gravidade. A lei da gravidade na Terra funciona de um jeito, correto? A lei da gravidade na Lua funciona de outro jeito, correto? Isso se deve à massa, o volume, ou seja, a expressão material daquele mundo. Então, as leis divinas que organizam a matéria, elas podem variar de acordo com os mundos em que se expressam. Já as leis divinas que organizam, gerenciam o princípio espiritual, o princípio inteligente, que a gente dá o nome de leis da alma. Esse é a mesma em qualquer ponto do universo, respeitando sempre a condição evolutiva de cada escola do universo. Então, o conhecimento dessas leis, ele é construído, o espírito, quando ele é criado, princípio inteligente da criação, ele é simples, ignorante. E ele vai, ao longo de sua existência espiritual, material, em várias vidas, construindo o conhecimento dessas leis, tanto das que atuam no princípio material, quanto das que se referem ao princípio espiritual. Nós vamos caminhando. E a humanidade vai mostrando isso para a gente, a vida na Terra, né? Se nós observarmos o princípio material, né, nós saímos lá das tribos aborígenes, do homem de Neandertal, homem sapiens, para hoje estar na condição do homem digital, não é? Então, nós percebemos que a humanidade, todos nós aqui na Terra, fomos aprendendo as leis que se referem ao princípio material e aprendendo a atuar e a fazer funcionar e muitas vezes sermos beneficiados por este conhecimento, né? Já o princípio espiritual, nós temos um atraso maior em relação ao princípio material. Do ponto de vista espiritual, nós progredimos? Progredimos, mas nós progredimos lentamente. Vamos voltar aos tempos de Jesus. Vamos lembrar do Mestre quando esteve aqui na Terra e da situação da nossa sociedade terrena, né? Ele que nasceu lá na Palestina, na época do Império Romano, onde havia ali uma lei social rígida, exploratória, né? Que era a lei do mais forte. Vamos trazer agora para o homem atual. Nós progredimos em muitas coisas. Hoje, nós conseguimos entender, por exemplo,
que não podemos desvalorizar a outra criatura porque ela tem alguma deficiência física. O que nessa época as criaturas eram abandonadas para morrer, quando não eram sacrificadas. Crianças que nasciam com problemas muitas vezes eram sacrificados, né? Hoje nós já temos o amor desenvolvido a ponto de considerar o outro um ser tão digno do respeito, da dignidade, né, e do amor, da solidariedade, quanto eu. Né? Então, hoje, nós caminhamos bem no princípio espiritual, nas conquistas, né? Caminhamos bem, mas ainda há muito o que fazer, porque nós ainda estamos tendo uma relação com o divino distante, como alguém que estivesse longe, no alto, distante e completamente desconhecido por nós. E Deus e o Cristo está dentro de cada um de nós, está tão próximo da gente que nós precisamos aprender a vê-los. Porque nós somos a expressão divina da vontade de Deus. Nós existimos porque Ele o desejou. Então, à medida que nós vamos conhecendo a natureza de cada mundo, nós vamos tendo conhecimento das leis divinas relativas ao princípio material. E à medida que nós adiantamos moralmente os seres que o habitam através da lei do amor, nós estamos também tendo o conhecimento das leis divinas que organizam o princípio espiritual. As leis divinas, elas estão escritas na consciência de cada um de nós. A lei natural, ela traça ao homem o limite de suas necessidades e toda vez que a criatura ultrapassa esse limite das suas necessidades, sejam físicas, sejam necessidades emocionais, sejam necessidades espirituais, toda vez que nós excedemos essa necessidade, nós trazemos para nós a correção. A lei divina nos oferece o corretivo, que é muitas vezes a dor, o sofrimento. Mas a gente sabe que não existe bem absoluto, que não existe mal absoluto. Na pergunta 636, afirmam que o bem e o mal, Kardec perguntou, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E aí o Espírito de Verdade responde que a lei de Deus, ela é a mesma para todos. Mas o mal, ele depende sobretudo do exercício do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, das nossas escolhas, né? Da nossa vontade de fazer o mal ou da nossa vontade de não fazer nada, nem o bem. Porque o bem, ele é sempre o bem. O mal é sempre o mal. A diferença está na responsabilidade que você tem quando você pratica o mal. Segundo os espíritos, o mal é a ausência do bem. E, portanto, na pergunta 642, Kardec pergunta assim: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma boa condição futura? Quer dizer,
basta que eu não seja mal para que Deus me dê a paz de consciência, né? Para que eu me sinta no céu, vamos dizer assim. E o Espírito de verdade, ele responde: não, não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, da sua capacidade, do que você tem, dos recursos que você tem, né? Da área de abrangência que você pode atuar, não é mesmo? É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um de nós responderá por todo o mal que resultar do bem que não haja feito. Ora, eu sou uma pessoa muito boa, porque eu não faço mal a ninguém e nem desejo mal a ninguém. Mas quanto bem você já foi capaz de fazer e quanta gratidão você tem para colher? Não é? A gente tem que se perguntar. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E a lei de causa e efeito fala exatamente isso, né? Então, para todo bem que você planta, muito bem se colhe. E a lei de causa e efeito, ela é estimulante nesse sentido. A lei divina nos estimula a fazer o bem. Porque quando Jesus, ele contou para a gente a parábola dos talentos, todo mundo se lembra? Que um recebeu 1 talento, o outro recebeu 2 talentos, o outro recebeu 5 talentos. E que esse senhor se ausentou e quando voltou, que ele foi tomar conta, né? Daquilo que foi dado, foi cobrar, né? E aí o servidor que tinha recebido 1 talento, enterrou o talento e devolveu o talento. É essa criatura que não faz mal a ninguém, mas não semeia o bem. Ao passo que o que recebeu 2 e o que recebeu 5, cada um deles movimentou esse recurso que ele recebeu e conseguiu levar o benefício aonde ele atuou. E a lei de causa e efeito trouxe para ele 5 talentos a mais. Não só os 5 que foi depositado nas suas mãos, mas mais 5 ainda. Então, as leis divinas são generosas para conosco quando nós semeamos o bem. É como o óbolo da viúva. Quem se lembra disso? O óbolo da viúva, em que a viúva deposita lá na oferta do templo uma única moeda. Mas essa única moeda era a única moeda que ela tinha naquele dia para o seu próprio sustento. E ela o fez com muita generosidade. Ao passo que outros derramavam sacos de moedas de ouro daquilo que lhe sobrava, que não ia fazer falta nenhuma. Então Jesus disse: olha o valor que tem essa pequena moeda para as leis divinas. Então, os pequenos gestos simples para o bem semeia muitos benefícios para cada um de nós. Quanto mais o bem eu faço, mais bem eu recebo. Isso é lei divina, isso é lei de causa e efeito. E o mal? Será que é a mesma proporção? Não. Sabe por quê? Porque o Pai é
tão generoso conosco, que quando nós temos uma atitude em desacordo com as leis divinas, geralmente a cobrança ela vem acompanhada da misericórdia. O amor do Pai é tão grande e tão misericordioso que quando nós semeamos o mal, muitas vezes nós colhemos um sofrimento que não é exatamente proporcional ou mais do que o mal que nós fizemos. Ele é proporcionalmente menor, porque vem acompanhado da misericórdia divina. Atenua os nossos sofrimentos, a misericórdia. Então, qual a diferença que há entre provação e expiação? Quando nós agimos em desacordo com as leis, a lei divina vai nos chamar para corrigir as nossas escolhas. E muitas vezes o faz através dos desafios da provação, que são muitas vezes testes, que nós, na grande maioria que estamos aqui, solicitamos no departamento de reencarnação termos determinados desafios. Desafios econômicos, desafios de doenças físicas, desafios de perdas emocionais, familiares. Nós escolhemos enfrentar esses desafios. Para quê? Porque nós entendemos que a nossa consciência, em desacordo com aquilo que estabelece a lei divina, está precisando exercitar determinadas virtudes que são os pilares da nossa evolução para que nós consigamos manter essa sintonia com as leis divinas. Então, nós pedimos esses desafios na grande maioria. Muitas vezes nós pedimos não porque nós achamos que estamos precisando passar por aquilo. Não. Muitas vezes os missionários pedem porque eles querem se doar. Então, nós vemos uma Madre Teresa de Calcutá, nós vemos uma Irmã Dulce, né, que escolheu estilo, desafios que não foram impostos e que nem eram consequências de atos praticados em vidas anteriores, mas porque escolheram servir a humanidade. E são as provações. Então, as provações podem ser missões e podem ser educativas. Agora, existe a condição de expiação. O que é a condição de expiação? É quando a consciência está transviada das leis divinas e teimosamente não aceita se esclarecer, não aceita compreender, nega. É aquela consciência que vai de encontro à autoridade divina da lei do amor, que se debate, que não reflete, que está endurecida, enclausurada. E como está enclausurada essa consciência endurecida, a dor precisa ser muito forte para despertá-la, para fazê-la ver que precisa refletir mais sobre o que pensa e o que faz. Essa é a expiação. Porque essa consciência não tem condição de escolher os desafios para a sua melhora, para o seu progresso. Ela nem reconhece a autoridade divina, ela nem reconhece as leis divinas. Ela simplesmente nega a aceitar.
Então, essa criatura é imposta a ela uma expiação, uma dor intensa. Né? O mal, ele vai ocorrer sempre que nós buscarmos o nosso bem exclusivo. Toda vez que nós estivermos determinados a buscar o bem para o nosso corpo, o bem para o nosso espírito, custe o que custar, nós estamos caminhando em direção a semear o mal, o desequilíbrio. Porque o bem, ele precisa ser o bem nosso e expandir para o outro. Disse Jesus: amai ao próximo como a ti mesmo. Dizendo que nós precisamos nos amar. Mas o nosso amor não pode ficar centrado em nós. Ele precisa se expandir ao outro. Então nós precisamos nos equilibrar, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos perdoar, nós precisamos ter paciência conosco e tolerância e levar isso ao outro. Se nós somos muito duros conosco mesmo, nós somos duros com o outro. Então nós precisamos exercitar a tolerância, a compreensão conosco para que nós consigamos projetá-la no próximo, né? O amor saindo de nós e o bem saindo de nós. Todo o mal, ele está relacionado aos vícios morais. Então, nós já sabemos disso e Jesus nos lembrou inúmeras vezes. Quantas vezes somos sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro? Muitas vezes nós não manifestamos exatamente o que somos. Dentro da matéria física, nós podemos nos esconder, nos mascarar. Mas quando deixarmos o corpo físico, pessoal, a Shirley, que está aqui hoje falando com vocês, ela não vai esconder de forma alguma o que ela pensa e sente, porque o que ela pensa, o que ela sente, vai estar impresso no corpo espiritual, numa aura que pode variar de uma aura obscura a uma aura brilhante, luminosa. Os espíritos, eles conseguem nos ver integralmente. Não adianta nós disfarçarmos, como às vezes a gente disfarça no corpo físico, que por dentro nós estamos remoendo e por fora estamos sorrindo, né? E por dentro estamos com raiva e por fora, tudo bem, sorrindo. No mundo espiritual não há como ter essa carapaça que nos esconde, né? Nós somos o que somos. Portanto, o combate aos vícios morais, a vaidade, o egoísmo, a usura, a ambição, ela é extremamente importante para o nosso progresso. No livro Religião dos Espíritos, há um comentário da questão 470 do Livro dos Espíritos, onde Emmanuel diz o seguinte: a criatura na terra ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira da ignorância, que ela mesma, atendendo aos ditames da sua consciência, extirpará do próprio caminho
em tantas existências de abençoada reparação, quantas se fizerem necessárias. Então, pessoal, nós não precisamos também nos cobrar e achar que essa construção do homem de bem é da noite para o dia. Que isso não acontece assim. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz o seguinte: reconhecereis o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita é o que luta para tirar o bem de si para o outro e eliminar o mal de dentro de si. Esse é o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão. Não é o homem santificado. O homem santificado é um objetivo que vai estar lá na nossa frente, nos orientando. É uma meta. Mas nós temos que dar um passo de cada vez. E fazer uma conquista de cada vez. E quanto maior for a nossa disciplina, as nossas reflexões, as nossas orações, o nosso exercício de amor através do auxílio ao próximo, aproveitando as oportunidades que surgem na vida para eu fazer alguma coisa por alguém, fazer algum sacrifício com boa vontade, com alegria, eu estou ali fazendo a minha caminhada em direção a esse homem perfeito, que é uma meta a ser atingida por cada um de nós, né? A consciência em plena sintonia com o Criador. Então, o uso feliz ou o uso infeliz, né, dos talentos resultam para nós em vitórias ou derrotas, em felicidades ou infortúnios, em saúde ou doenças, em harmonia ou desequilíbrios, em avanço ou atrasos no caminho da nossa evolução. E por mais agressivo que sejam os empeços, né, da marcha, nós não devemos nos desviar do nosso caminho, do nosso roteiro, né? E esse roteiro recomenda o bem de todos nós. Sempre que a gente puder e quando a gente puder, e seja onde for, lembrar que a oportunidade de servir é exatamente aquele talento que nós estamos colocando em movimento e que vai duplicar e quintuplicar em benefícios e em novos recursos. Quanto mais eu me dedico, mais eu me torno capaz. Quanto mais eu me dedico a aproveitar as oportunidades de servir, mais o amor se dilata, né? Então, diz lá na questão 900, na Religião dos Espíritos, comentando a questão 922 do Livro dos Espíritos: cumpre o teu dever e, tomando da terra somente o necessário, a própria manutenção, de modo que você não te apropries da felicidade dos outros. Porque tudo aquilo que é excesso na nossa vida, falta na vida do outro. E aí estarão atingindo a verdadeira felicidade, que surge sempre como bênçãos de Deus na consciência tranquila. Vamos lembrar que a lei de causa e efeito, o sofrimento, ele está ligado à imperfeição. Todo homem, podendo se desfazer de suas imperfeições, por efeito de sua vontade, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina,
a cada um segundo as suas obras. Agora a gente entende melhor as palavras de Jesus, né? Lei de causa e efeito. Bom, meus queridos, o que eu gostaria de trazer hoje para vocês seria essa reflexão. A gente convida vocês que procurem Livro dos Espíritos, né? Essas perguntas no capítulo Lei Divina ou Natural. Quem tiver oportunidade em casa, dê uma lida. As leis divina e natural, no que se refere à lei moral, é o Evangelho e a parte de lei divina ou natural e todas as leis de progresso, né, que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, né? Então, quem tiver o Livro dos Espíritos, quem não tem, tem a biblioteca aí, né? Você pode pegar emprestado, quem quiser adquirir também tem como adquirir na casa, né? Ficam todos convidados a estudar um pouco em casa, porque quando a gente estuda a doutrina espírita, o que que nós estamos fazendo? Estamos tomando conhecimento da lei de causa e efeito. E nós estamos nos munindo de talentos, de recursos, para enfrentar os desafios, para entendê-los, para superá-los, para aprender com eles. E isso é o objetivo do Consolador Prometido. Diminuir as nossas angústias, dar respostas às nossas maiores questões filosóficas e religiosas.